A gastroplastia endoscópica é uma nova técnica, uma nova aliada no tratamento da obesidade. E para falar sobre esse assunto, o Saúde Minuto recebe o nosso colunista, gastrocirurgião e endoscopista, Dr. Eduardo Greco. Dr. Eduardo Greco, é um prazer recebê-lo aqui no Saúde Minuto. Eu que agradeço. Está aqui à disposição do Saúde Minuto para discutir esse assunto tão importante, como você disse, né? 75% da população, muita gente precisando de informação para poder se tratar. Qual a diferença da cirurgia bariátrica para a gastroplastia endoscópica, doutor? Importantíssimo a gente esclarecer porque gera muita dúvida realmente, né? Então a cirurgia bariátrica é aquele procedimento já consagrado há mais de 20 anos no país para aqueles pacientes com obesidade mórbida ou pacientes obesos com comorbidades, já consagrado e que tem o seu público específico para isso. A gastroplastia endoscópica é uma técnica, como diz o termo, toda por endoscopia. É uma técnica menos invasiva. É uma sutura do estômago no intuito de reduzir o seu volume e fazer com que o paciente perca peso. Um outro tipo de perfil. Um paciente com obesidade leve, um paciente com sobrepeso, pacientes que não são candidatos à cirurgia bariátrica. Podemos também ajudar aqueles pacientes, por exemplo, superobesos, que estão muito fora do seu peso e que o próprio cirurgião bariátrico nos solicita que reduza um pouco o peso desse paciente para que ele possa ser submetido ao procedimento. Então é uma técnica inovadora nesse sentido de nova técnica, um novo produto para poder tratar a obesidade, que é uma doença crônica, incurável, que tem controle, e essa técnica vem para ajudar esse perfil de pacientes que não tinha essa alternativa. Portanto, não competem. A cirurgia bariátrica tem o seu público, a gastroplastia também endoscópica tem o seu público. Para ficar bem claro, doutor, a partir de qual IMC a gastroplastia começa a agir? É indicada? Isso é importante. Os pacientes em casa, podem aí na sua casa fazer esse cálculo muito simples. Então o IMC é o índice de massa corpórea, é uma conta matemática, peso dividido pela sua altura ao quadrado. Isso vai trazer um número. Se esse número estiver entre 25 e 30, sobrepeso. Temos que estar até 25 para ser o peso normal. Acima de 30 já entra a obesidade. 30 a 35, obesos leves. Então, esses pacientes do sobrepeso e obesidade leve é onde a gente vai ter a gastroplastia como uma técnica indicada para tratamento da obesidade. Bom, é uma técnica sem cortes, o senhor já disse, feita através de endoscopia. Eu gostaria que o senhor detalhasse exatamente. Funciona como se fosse uma endoscopia normal mesmo, doutor? Exatamente. Claro que é um procedimento um pouco mais invasivo, Você vai fazer uma sutura do estômago. É como pegasse o estômago do paciente e fizesse uma cirurgia plástica nesse estômago. A gente remodela o estômago do paciente. O hospital, o ambiente cirúrgico, com anestesista. Anestesia geral ou local, doutor? É necessária a realização de uma anestesia geral, então o paciente é submetido a uma anestesia geral. O procedimento, claro, por um profissional devidamente habilitado e treinado, cerca de 40 minutos de procedimento. E esse paciente faz essa remodelação do seu estômago. Acorda com certo desconforto, um pouco de dor, fica no hospital apenas o dia, em regime de hospital dia, vai para casa no mesmo dia e aí depois segue todo o acompanhamento psicológico, nutricional e médico. Então nós já sabemos que deve ser feito em ambiente hospitalar, com cirurgia geral, mas a internação não é necessária. Exatamente. O paciente é internação em hospital dia. Ele chega cedo, é submetido a esse procedimento sob anestesia geral. Depois de algumas horas, pela própria recuperação da anestesia, no final do dia ele já vai para casa. E vai ter o seu retorno, que isso também é uma coisa muito importante no dia de hoje, que as pessoas precisam voltar às suas atividades. Nós solicitamos de 2 a 3 dias de um repouso relativo. Ou seja, ele pode continuar com as suas atividades remotas, evitando grandes deslocamentos. A partir daí vai voltar a ter uma atividade de vida da sua rotina normal. Doutor, como é que é feito esse isolamento do estômago? Existe uma porcentagem? Como é que a gente pode explicar para quem está nos assistindo? Exatamente. Para quem está em casa, o estômago é um órgão muscular, como se fosse uma bexiga, que está lá fechadinha e ele tem capacidade de crescimento, de distensão, chegando até mais ou menos um volume de 1,5 litro, 1.300 a 1.500 ml. Quando você realiza essa sutura, esse remodelamento, o estômago ele vai ficar apertado. Você reduz o volume para cerca de 300 ml. Então veja que sai de 1.300 para 300. Com isso, nesse momento, quando você faz isso, até por uma questão de hormonal, de hormônios, o paciente tem menos fome. Então ele já não tem essa necessidade que ele tem hoje de ter menos fome. Para proteger essa cicatrização, ele vai entrar num passo a passo de dietas específicas e com isso vai iniciar a sua perda de peso. Em um mês, com esse procedimento e com essa dieta, que é uma dieta líquida inicialmente, 10% do peso do paciente é perdido. Depois do acompanhamento e a evolução dessa dieta, o paciente vai chegar com o objetivo de
15 a 20% do seu peso total. Temos resultados já positivos de acompanhamento de 2 anos, pacientes com 25% de perda do seu peso total. Então, né, o exemplo, um paciente com 100 quilos chegando a perder 25 quilos, chegando a ter novamente o seu peso normal. Doutor, esse isolamento é feito através de fios. É uma técnica reversível? Isso é muito importante. A técnica, diferente da cirurgia, então não envolve cortes, né? Não envolve mudança do estômago para o intestino. Aproveitando aqui, trazendo um parênteses, com isso a mucosa continua toda íntegra. Então você tem a absorção normal de todos os nutrientes. Isso é importantíssimo, que a bariátrica, na verdade, é uma grande preocupação, né? Então, na preocupação da bariátrica é a reposição, né, de ferro, a pessoa pode ter anemia, de reposição de nutrientes, de vitaminas, que, claro, quem faz a cirurgia bariátrica, aquele paciente que está muito bem indicado e que deve fazer, tendo acompanhamento médico, vai ter isso super controlado. No procedimento endoscópico, na gastroplastia, isso não acontece. Então, a mucosa do estômago ela fica toda preservada. Ela fica lá porque esse fio é um fio de prolene, que a gente fala, é como se fosse um fio de pesca. Esse fio ele vai costurar toda essa mucosa, ele vai permanecer ali naquela mucosa e não vai impedir que ela funcione de uma maneira adequada. Então a absorção vai ser toda normal, você não vai ter o déficit, você não vai ter problema em relação a isso. Com o tempo, aí esse fio gera uma cicatrização nesse estômago, então o estômago do paciente fica pequenininho, fica remodelado e esse fio vai ser eliminado. Só que esse estômago se mantém ali pequenininho, impedindo com que o paciente tenha grandes alimentações, grande volume. Mas é claro, né? Sempre importante frisar, assim como na cirurgia bariátrica. O grande problema da obesidade é reganho de peso. Então o paciente não adianta ter o estômago pequeno e ter uma qualidade do seu alimento muito ruim. Então vai ser importante quantidade, restrição de volume, não tem fome, está controlado, está com a psicóloga, está com a nutricionista e a qualidade desse alimento. Como o senhor disse, é uma doença crônica que precisa ser acompanhada, né? Como não qualquer outra doença. Obesidade, uma doença crônica e incurável, nada que você passa. Medicação, tratamento endoscópico, a gastroplastia endoscópica, a cirurgia bariátrica são métodos para o paciente perder peso, mudar os seus hábitos. Cada método com a sua indicação precisa e a partir daí, eu sempre falo para os pacientes, daqui 2 anos, quando você está no seu peso, você estabilizou, está bem, né? Parte laboratorial também, importante frisar, né? Colesterol que abaixa, glicemia que normaliza, tudo, né? A pessoa tem vida melhor, apneia do sono, hipertensão arterial, você modifica a estrutura da obesidade, que a obesidade leva a todos esses doenças, né? A obesidade leva a tudo isso. A pessoa emagrece, trata o resto de lambuja, vai junto. E aí daqui 2 anos é controlar. Eu falo para eles, o tratamento começa daqui 2 anos para valer. É quando você está bem e ganhar peso. A gente vive, o ambiente que a gente vive favorece a você ganhar peso. Então, é o controle que vai ser fundamental. Doutor, e quais são as etapas do pós-cirúrgico? Principalmente as etapas na hora da dieta. Tem dieta líquida como a bariátrica? Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente quais são as etapas do pós-cirúrgico. Importantíssimo porque o que emagrece você que vai fazer a gastroplastia endoscópica é a dieta, não é a sutura. A sutura vai mudar o teu estômago, vai remodelar esse estômago, vai deixar ele pequenininho, vai tirar sua fome para te ajudar o quê? Fazer dieta. 30 dias de sopas, dieta líquida, extremamente restrita. Por isso que 10% de perda de peso. Aquele caldo, primeiro aquele caldo, depois vai para a dieta pastosa, não? Começa com água, chá, gelatina nos primeiros 5 dias e depois é sopa coada. Faz a sopa e só toma o caldo realmente. E o paciente tolera. Se o paciente pegar essa dieta, for para casa e fizer a dieta sem sutura, ele emagrece igual. Ele emagrece os 10 quilinhos dele. Só que ninguém aguenta. Chega à noite e vem um convite, aí você sai para jantar. Aí durante o dia alguém te convida para um café, você come um pão de queijo. Aí você rompe essa barreira da dieta. Com a sutura, ele tem medo. Ele não tem fome, porque aí é uma questão de ele não ter a fome, e tem medo de dar problema na cirurgia, no procedimento. Então ele respeita aquela cicatrização e obedece é um freio, a nossa... né, exatamente. Ele vai obedecer a nossa recomendação. Passando esse primeiro mês, muda porque a gente chama de dieta cremosa. É uma sopa batida, tipo papinha de bebê. Depois, dieta pastosa, que já entra carne moída, purês, por exemplo. Nesse período, a gente está falando de 90 a 100 dias. Aí o paciente já perdeu entre 15 e 20 quilos. Doutor, e a perda de peso, ela é contínua? Como é que funciona? Exatamente. Então ele vai ter uma perda de peso bem importante no primeiro mês, por conta dessa restrição de dieta muito forte. A partir daí, a perda de peso se mantém. No primeiro momento, né, 15 a 20% já vem muito rápido, em questão de 4 meses, 5 meses.
E depois é cada paciente, aonde esse paciente precisa chegar para você manter que tipo de dieta, mais restritiva, menos restritiva. Temos também, né, pacientes que não têm tanta perda de peso no começo, até por uma situação metabólica às vezes, de idade, alguma situação de não estar respondendo como a gente espera. Aí você aperta mais a dieta, utiliza de medicações para auxiliar nessa perda. Então hoje existem medicações por via oral, por via injetável, que você consiga associar. O que é importante sempre, o paciente vem no consultório, procura o profissional habilitado para que ele entenda o perfil dele. Aí você sai desse número geral e é individual, você, 100%. O que nós vamos desenhar de trajeto para você para daqui a 2 anos? Esse é o trajeto. A gente não vai, de repente, achar que existe um milagre. Só que como a perda de peso é muito importante no começo, a autoestima do paciente vai lá para cima. Então ele se sente bem, se sente feliz. E é um incentivo, né, doutor? Totalmente. A roupa entra, as pessoas comentam no trabalho, dentro de casa. Então isso faz com que ele queira continuar com a dieta, queira continuar com aquele tratamento. E depois ele muda, o que é mais fundamental, que é o que você pontuou. Controle, reeducação alimentar. Vai poder comer de tudo? Vai. Vai ter vida normal? Vai. Isso é uma outra pergunta que eles fazem. Doutor, mas na cirurgia a gente não consegue comer? Fala, aqui você está com o estômago reduzido. 300 ml, 300 gramas não é pouca coisa. Dá para comer a sua pizza, dá para comer o seu hambúrguer, só que o dia a dia você tem que ter a dieta saudável, que é, né, quando a gente fala o grelhado com a verdurinha, com a salada, isso não é dieta. Isso é comer de forma saudável. Dieta é não comer. Dieta é tomar sopa e ter um acompanhamento médico específico. Essa dieta que o pessoal faz o tempo todo, aí chega no final do mês, perdeu 100 gramas, 200 gramas. Desanima. Ah, então se eu tô com 90, 91, 92, a hora que vê, tá com 100. Então, o que é importante é que essa informação chegue. Por isso que eu agradeço novamente, porque esse canal vai levar esse tipo de informação, porque um dado outro super importante. Apenas 1% desses 75% buscam auxílio, por falta de informação. Sabe aquela velha história? Tô gordinho, mas tá tudo bem, meu colesterol tá razoável, não preciso emagrecer. Só vai procurar quando começa a ter problemas, que aí associa diabetes, pressão alta. Porque não é uma questão estética, né? É uma questão de saúde. A obesidade é uma questão de saúde. A obesidade, o pessoal tem que, quando começa a entender por isso, não só o lado da roupa, do vestido, que o lado estético pra gente é importantíssimo, para levar a autoestima do paciente e ele querer seguir no projeto. Agora, a saúde, quando a gente mostra os benefícios, é o que a gente precisa buscar. Então, 1% apenas. Então, através desse canal, com certeza, isso vai chegar para muita mais gente, muito mais pessoas buscando tratar a obesidade. E doutor, quem já já colocou o balão gástrico ou fez a bariátrica, pode fazer a gastroplastia endoscópica ou não? Isso, vamos lá, pode. Então assim, os pacientes que não realizaram nenhum tipo de tratamento, óbvio. Já pus um balão há 1 ano, 2 anos, 6 meses, não tem problema, porque quando ele tira o balão, o estômago permanece lá e você pode fazer a sutura. Pacientes operados. No geral, são 2 cirurgias que são realizadas. Uma que a gente chama de sleeve, que é uma manga, então é retirada uma porção do estômago, e a outra que é o bypass, onde se retira mais um pedaço maior e você une esse intestino. Depois de um período, já é sabido isso, depois de 5 anos, a própria sociedade que fala isso, 40% desses pacientes que operam voltam a ter reganho de peso. Isso acontece. É um grande problema. O reganho de peso é um problema. É o grande problema. E esses pacientes voltam a reganhar peso. E aí, refazer uma cirurgia é difícil. O paciente já operou. Então, existe hoje, com a técnica da sutura, você pode, tanto a parte do estômago pequenininho, que a gente chama de paute gástrico, que é a anastomose, reduzir novamente isso, quanto o sleeve, porque geralmente esse sleeve, esse estômago que foi operado, ele dilata de novo. Porque o paciente começa a comer volume, assim como para a gastroplastia endoscópica, ele força aquele estômago e esse estômago volta a dilatar. Nunca mais vai ser um estômago gigante, mas se de 300 ele passa para 500, o que acontece também com a cirurgia, começa a ganhar peso de novo. Aí a gente pode, por essa técnica, ir nesse estômago que já foi operado e reoperado. Doutor, existem contraindicações para gastroplastia endoscópica? Não existe nenhum tipo de contraindicação formal absoluta para pacientes em específico, a não ser que eles tenham algum tipo de alteração gástrica. É sempre importante, pacientes que têm história de tumor, de câncer gástrico, câncer intestinal, uma vigilância maior, uma investigação maior em relação a esse estômago, mas nenhum outro tipo de contraindicação. Existe limite de idade? Adolescentes podem fazer? Pessoas acima de 65 anos? Não existe. Então, o adolescente, claro, o limite sempre vai ser o indivíduo.
né? Eu já fui procurado por adolescentes, mas não maduros. Então, o adolescente, 14 anos, 15 anos, que a gente está falando que já é um período, né, que está incomodando a questão da obesidade dele, o primeiro que tem que ser feito, psicológico. Tratamento psicológico, um acompanhamento nutricional para que ele entenda o que seria da vida dele operado. Então, antes disso, ver se ele entenderia essa situação e a família, né? Porque o adolescente muito vem da família. Então, primeiro é mostrar para a família que a família também precisa entrar nesse processo. A partir daí, tem o endócrino infantil, para ver as questões hormonais, se não está em nenhum momento de atrapalhar a fase de crescimento, né? A questão da maturação das meninas. Então, depois que você tem todo esse envolvimento, nós realizamos. Não há nenhum tipo de problema de ter uma idade limite para em relação a isso. E o outro extremo de idade também não, né? Já fizemos em pacientes de 75 anos, cadeirante, não saía da cadeira de roda e hoje, graças a Deus, ela está caminhando sozinha. Então, o limite da idade também vai ser a condição clínica geral dela. Num pré-operatório adequado? Perfeitamente. Preparamos com o cardiologista, tudo bonitinho. Ela vai para o hospital com anestesia geral no risco normal, como se fosse para qualquer outro tipo de procedimento, e vai seguir depois as devidas orientações. Bom, é uma técnica nova e é importante que a gente também diga aqui para os nossos internautas, para a nossa audiência, né, doutor? Como encontrar um profissional habilitado, um profissional, quem pode fazer a gastroplastia endoscópica? Qual é o profissional? Como a gente encontra esse profissional e onde a gente busca? Perfeito. O profissional, quem realiza isso é o endoscopista. Então, o endoscopista hoje é quem está habilitado a utilizar, né, do sistema e realizar. Claro que todo médico pode fazer. O médico ele pode, eu não sou, mas eu posso ir lá e abrir um crânio se eu precisar, mas isso não é o fundamento. Então, o importante, como você disse, para que tenha bons resultados, para que saiba. Então, é procurar um profissional habilitado endoscopista. Hoje, nós mesmos, pela Faculdade de Medicina da ABC, eu tive a honra de poder ser um speaker e poder trazer esse dispositivo, essa técnica para o Brasil, e também treinamos 150 médicos pelo país. E hoje estamos treinando os pacientes na América Latina, estamos treinando os médicos da América Latina, Equador, Argentina, então a gente está treinando esses profissionais. É a buscar quem é esse profissional capacitado, quem é esse profissional que teve treinamento, né? As pessoas hoje conseguem buscar essas informações, e o mais importante também, não é só o médico que faz a técnica. Novamente, não é a sutura que te emagrece. Um profissional que tenha um instituto, uma clínica que trate obesidade como um todo. Uma equipe multidisciplinar, né, doutor? Fundamental. Então, ponto número 1, um hospital adequado, com uma equipe de anestesia adequada para que você possa realizar o seu procedimento com segurança. Segundo ponto, psicóloga, endocrinologista, nutricionista. Nós temos até um coaching, que é uma pessoa que vai ajudar no dia a dia dessa pessoa, dela acordar num outro ambiente. Então, uma equipe multidisciplinar para que tenha resultado, porque o objetivo final é a perda de peso e depois o controle da obesidade. Perfeito, doutor. Mais uma vez, muito obrigada por doar seu tempo e bater esse papo com a gente, esclarecer, falar um pouco mais sobre obesidade. Tenho certeza que você vai voltar ao Saúde Minuto outras vezes. E mais uma vez, muito obrigada, doutor. Eu que agradeço, é um prazer fazer parte do colunista do Saúde Minuto, né, Raquel? É um prazer você ter me convidado, eu aceito isso há anos que trabalhamos juntos e você me ajuda a difundir o tratamento da obesidade. No início a gente com o nosso balão, eu lembro muito bem, você foi no hospital para a gente falar sobre o balão intragástrico. O balão hoje é uma realidade, né? Só no nosso instituto, mais de 5.000 pacientes tratados. Aliás, vamos fazer uma matéria sobre balão gástrico também. E agora com a sutura, mais de 1.000 pacientes tratados e que a gente precisa difundir mais, levar essa informação. Então, é muito bom ser colunista do Saúde Minuto. Nós que agradecemos. Mais uma vez, a informação salva, né, doutor? Muito. Tá certo. Muito obrigada, doutor. Até a próxima.